Maria Cristina, precisa algum procedimento aqui quanto à câmera? É só habilitar a sua câmera, o senhor, aquele iniciar, íconezinho então, que tem ali. o compartilhamento. Certo. Ok? Boa tarde, professor Silvestre. Um prazer agora sim fazendo aqui formalmente dando as suas boas-vindas formalmente. Um prazer tê-lo conosco. Atendeu o convite, o professor Silvestre atendeu o convite da Coordenadoria de Educação à Distância da Unipampa para tratar o tema Reflexões a partir da experiência da URGS. O professor Silvestre é vice-secretário de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, especialista em avaliação pela Universidade de Brasília, Cátedra Unesco de Educação, é mestre em Educação pela URGS, Psicopedagogia, Sistemas de Ensino e Aprendizagem com foco em Educação à Distância, e é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa em Educação à Distância. Professor Silvestre, seja muito bem-vindo conosco, com essa plateia virtual que está nos prestigiando. Agradecemos a presença de todos. E agora fecho aqui a minha câmera para lhe deixar a palavra. Obrigado, Maria Cristina. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com essa, digamos assim, esse seleto público de participantes da Unipampa. Contamos aqui, já vi pela prévia aqui no chat, né, de acadêmicos, de professores, pedagogos, educadores, enfim, temos um público, e é assim que a EAD funciona, né, em cooperação com os vários participantes. Então, é um prazer muito grande ter vocês como participantes, não como ouvintes, mas como participantes, porque nós, de fato, nossa ideia aqui é propor uma reflexão conjunta a partir da experiência da URGS em educação à distância. Não que a experiência da URGS deva se colocar como um modelo de educação à distância, mas como uma experiência que pode suscitar reflexões. Eu acho que a partir com essa abordagem que eu pretendo levar a minha fala, ou seja, a partir do que nós desenvolvemos até aqui, vamos refletindo junto, trocando ideias, discutindo, enfim. Né? Muito bem. Eu vou começar um pouco com essa trajetória da URGS na EAD, que ela antecede a internet. Hoje, quando nós falamos em educação à distância, principalmente na região sul do país, nós quase que automaticamente nos referimos ao uso da web, ao uso dos recursos da internet, de computadores em rede, enfim. Tá? Como se sabe, a educação nem sempre foi assim, e nós temos modelos ainda vigentes de educação onde se usa muito material impresso. E aí vocês vão me perguntar, isso hoje, com todas as tecnologias que nós temos, o que falar, o que dizer, como é que se posicionar frente a isso? Temos que considerar, primeiramente, que depende das situações. Nós temos importantes universidades brasileiras, como importantes universidades mundiais, que ainda trabalham com material impresso e vão continuar trabalhando com material impresso, porque eventualmente o público a que se destina é um público que não necessariamente tem acesso aos recursos informacionais, acesso a uma internet de banda larga, enfim, como nós temos ou como nós desejamos. Não. Então, não se trata aqui de fazer uma comparação do que seria um melhor modelo de educação à distância em relação a que tipo de tecnologia esse modelo utiliza. Portanto, cada instituição ela vai utilizar um modelo, né, tecnológico que possa fundamentar, embasar a educação à distância, conforme sua própria vocação, conforme seu público, conforme sua história, conforme o contexto, enfim. Não quer dizer que um modelo seja mais desejável que o outro, que é importante
é que a educação à distância cumpra o seu papel. No caso da URGS, o que nós temos que deixar claro, assim, que a universidade, ela nunca foi, digamos assim, uma forte na oferta de educação à distância baseada em material impresso. Isso significa dizer que não faz parte da tradição da URGS a oferta de um modelo de educação à distância baseado em material impresso. Desde antes da internet, quando se pensou em educação à distância na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse pensamento já veio voltado para o uso de alguma tecnologia que permitisse, digamos assim, uma interação a mais para além do material impresso. Isso vem desde a década de 70, né, já com o uso de rádio amador, onde foram feitas diversas experiências e cursos, inclusive com outros países, né, do continente africano, do Caribe. Né. Então, naquela época, onde, digamos assim, nós teríamos ainda um período pré-internet, muito antes da internet, e até muito antes da difusão dos computadores, né, já se pensava num modelo de educação à distância que pudesse ter a interação como um ponto forte. Né. Isso não mudou até hoje. Eu diria assim que há uma vocação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de apoiar projetos, né, que usem a tecnologia, mas que use em favor da interação, quer dizer, que se possa aprofundar as interações entre todos os participantes. Naturalmente, depois se avançou do rádio amador com a questão da informática e se colocou o foco na informática na educação. Aqui ainda estamos falando no uso da informática para apoiar as atividades educativas, não necessariamente em rede ainda, né? Porque a rede veio depois. Então, muito antes das redes de computadores, a rede de computador naturalmente veio depois da instauração dos computadores, quer dizer, a partir daí depois nós tivemos um avanço para as redes, mas para que houvessem redes, nós tivemos uma fase anterior que foi a existência dos próprios computadores que funcionavam isoladamente ou em laboratórios, né? Então aí se passou a utilizar a informática na educação. Claro que hoje, quando se fala em informática na educação, nós estamos também aqui fazendo menção ao uso, não se pode falar hoje em informática na educação sem falar em redes de computadores. Então, mas naquele tempo, a informática na educação se fazia sem esse conceito de redes que veio posteriormente, né? Bom, como se sabe, um outro ponto assim, que está na origem do desenvolvimento da educação à distância na URGS são as pesquisas que foram desenvolvidas, muitos projetos dos quais a URGS participou e que depois tiveram repercussão nacional, e também um investimento forte no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem. Isso foi importante porque diversas áreas do conhecimento passaram a se dedicar, assim com o advento da internet, em tentar descobrir um modo de colocar a internet a favor do ensino e da aprendizagem. E a partir disso se começou a conceber e pesquisar e desenvolver os ambientes virtuais de aprendizagem. Não como hoje nós conhecemos, porque o que nós temos hoje já é uma consolidação dos ambientes virtuais de aprendizagem. Naquela época se tratava de um recurso ou outro, se começou, por exemplo, o desenvolvimento de um chat, né? Depois se uniu um chat com um fórum, por exemplo, aqui na Faculdade de Educação, a professora Margarete Ax, que desenvolveu o ForChat, assim como se desenvolveu o Wikitest e outras ferramentas que foram sendo desenvolvidas para apoiar a educação em rede, né, com as interações, valorizando as interações entre os participantes. Então, isso nunca esteve longe dos projetos da universidade, sempre uma valorização das interações entre todos os participantes, né. E nesse sentido também se desenvolveram os cursos de capacitação, primeiramente, então, para as equipes, né, e essa evolução passou posteriormente para cursos já de especialização, pós-graduação lato sensu. Só mais tarde que nós chegamos à oferta de cursos de graduação, porque são cursos mais longos, de 4 anos, enfim. Os cursos de graduação, não só na URGS, como todas as universidades federais, e quase todas elas ingressaram no mesmo momento, porque também ingressaram nesses programas dentro de programas governamentais, através do MEC, né, através da UAB, enfim, antes da UAB, o PROLIC, né? Então praticamente todas as universidades federais iniciaram a oferta de cursos de graduação e pós-graduação mais ou menos na mesma época, independente de uma possível trajetória já desenvolvida anteriormente
nesse campo. Né? Bom, a universidade se preocupou muito e ainda faz parte, digamos assim, dos esforços presentemente, a questão da institucionalização da educação à distância na URGS. Como se sabe, as instituições que começaram mais tarde, elas já começaram num outro estágio, aproveitando as experiências já desenvolvidas por outras instituições. No caso da universidade, essas experiências elas surgiram através de esforços de pequenos grupos de pesquisas, de professores idealistas, né, que desenvolviam ferramentas e colocavam em prática, então, a educação à distância como uma ferramenta para, digamos assim, se trabalhar com novas formas de ensino. Então, isso trouxe a necessidade de buscar uma institucionalização. E para que essa institucionalização acontecesse, a universidade pensou de forma coordenada, abrangendo todas as áreas. Tá? Na URGS, a educação à distância ela se definiu como um modelo que, em geral, também se configurou nas demais instituições de ensino superior do país, com algumas exceções. Não quer dizer que este seja o melhor modelo, ou o modelo ideal, porque eu sempre penso que um modelo de educação ele sempre vai estar vinculado à vocação da instituição, às competências desenvolvidas naquela instituição, ao seu contexto, onde que ela está situada, onde é que está o seu público, qual é o perfil do seu público. Né? No entanto, na URGS, nesse sentido, a IAD ela surge de uma maneira que ela vai permeando toda a estrutura educacional da instituição. Quer dizer, não se criou uma estrutura específica para a oferta de cursos à distância. Se criou, sim, uma estrutura para apoiar o desenvolvimento, definir políticas e coordenar o processo de desenvolvimento da educação à distância na universidade. Mas este órgão que se criou não tem por objetivo ofertar cursos à distância, a não ser cursos de capacitação. Então, qual é a ideia que está por trás disso? É que a IAD pudesse perpassar todas as instâncias respeitando as áreas de conhecimento, ou seja, não se criou aqui um departamento de física à distância para ofertar cursos de física, mas curso de física é ofertado pelo Instituto de Física e a modalidade à distância é apenas, digamos assim, uma modalidade. Então, nós respeitamos as áreas, não, de conhecimento, tá? Então, não funcionando como uma estrutura paralela, mas de forma integrada e coordenada. A gente sabe que algumas instituições optaram por um outro caminho, e nós não estamos aqui dizendo que este ou aquele é o melhor caminho. Tá? Algumas instituições criaram unidades de ensino exclusivamente para a oferta de cursos à distância. Naturalmente que aí cabe analisar exatamente o contexto, a instituição, a sua vocação, conforme eu falei antes. Tá? Mas é importante que a instituição, ao se definir por entrar, digamos assim, de uma vez por todas na oferta de ensino à distância, ela reflita sobre isso. Qual é o modelo? Nós temos diferentes modelos possíveis e precisamos pensar qual é o melhor modelo para esta instituição, né, num dado momento, enfim. Né? Isso depois, digamos assim, vai ajudar a tomar a decisão, digamos assim, mais acertada. Tá? Bom, a experiência da URGS, ela começou a se institucionalizar lá por volta de 1999, 2000. A partir daí é que se criou um fórum para debater a educação à distância na universidade. Então, esse fórum é conhecido pelo Fórum EAD URGS e ele aconteceu até 2011 mensalmente, ou seja, a cada mês tinha uma reunião desse fórum e esse fórum congregava todos os que queriam participar nas discussões. Normalmente ele acontecia em campos diferentes da URGS para possibilitar que todos pudessem participar. Era um fórum presencial, mas também que ele é transmitido à distância através de webconferência. Este fórum, então, foi um locus, né, um lugar de discussões, de troca de experiência entre os diferentes segmentos da universidade, as diferentes áreas, com participação de alunos, de professores, de tutores, de técnicos,
participação de palestrantes. Então, ele foi um fórum, digamos assim, que enriqueceu o processo de discussão na universidade, porque ele acabou colocando ideias diferentes, né, e suscitando as discussões, e a partir dessas ideias, né, que a educação à distância na universidade ela foi avançando. Ou seja, ela surge, digamos assim, como um processo de discussão das diferentes áreas e instâncias da universidade. Como resultado desse fórum, duas ações práticas aconteceram. A primeira ação prática, e que foi assim de extrema importância para o desenvolvimento da educação à distância na URGS, foi a criação da Secretaria de Educação à Distância. Então, se criou um órgão na universidade com status de pró-reitoria, que é a Secretaria de Educação à Distância, a SEAD, para coordenar e contribuir para apoiar as ações de IAD na universidade. Então, a SEAD não surge como uma unidade de ensino, como uma unidade acadêmica, mas como uma pró-reitoria, né, que apoia o desenvolvimento da educação à distância em todas as áreas da universidade. Mas uma outra ação decorrente das discussões no fórum também foi a criação de um edital interno de fomento ao desenvolvimento da educação à distância. Então, desde 2000, a SEAD assumiu, com a criação da SEAD, que foi criada em 2000, ela assumiu também esse compromisso, né, de fomentar a EAD através de um edital, né, que busca, digamos assim, atender aos interesses dos professores, pesquisadores, para que eles possam ter apoio de bolsista, de equipamentos, enfim, para desenvolver projetos na área da educação à distância. Logo mais eu vou falar um pouquinho sobre esse edital. Não? Então, a implementação e coordenação das políticas de AD fica a cargo da Secretaria de Educação à Distância da URGS. Uma das questões que, digamos assim, está presente e ela se torna cada vez mais relevante se refere aos dados da educação à distância. Hoje, os nossos dados eles estão um pouco dispersos. Nós estamos trabalhando, digamos assim, em ações que possam ajudar a dar um ordenamento para que a gente possa responder rapidamente sobre demandas de dados por IAD. Porque como a IAD na URGS ela surgiu de forma descentralizada, então as informações, quer dizer, a busca dessas informações, ela acabou também se dando de forma descentralizada. Então nós estamos hoje num processo de buscar organizar os dados da IAD para que a gente possa dar retorno à sociedade, enfim, rapidamente, e também aos órgãos governamentais, às instâncias de avaliação, enfim. Então, uma EAD que tenha surgido, digamos assim, centralizada como uma unidade de ensino, essa base de dados ela seria mais facilmente organizada. Então, para nós, de fato, se trata de um desafio que a gente hoje está levando adiante, estamos avançando bastante na questão dos dados. O desenvolvimento de avaliação de programas de AD, isso também é importante para o desenvolvimento, e a universidade tem feito, digamos assim, diversas ações, desde seminários, enfim, e também programas dentro de cada curso que possam avaliar, além daquelas avaliações externas, em conjunto com a Secretaria de Avaliação Institucional. Então, não é propriamente a SEAD que avalia os cursos à distância, mas eles são avaliados pelo órgão competente na universidade, com o apoio da SEAD, que é a Secretaria de Avaliação Institucional, e também pela CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Uma outra ação, que foi empreendida no intuito de institucionalizar a EAD se refere à normatização para a EAD. Bom, aqui pode vir uma pergunta. Bom, se a universidade ela está fazendo de uma forma assim descentralizada, onde é que não cabe uma normatização para a EAD? Porque o que nós não queremos, de fato, é uma normatização que, digamos assim, acabe com essa integração da EAD em todos os setores, em todas as áreas de conhecimento. Então, a ideia da normatização é para normatizar aquelas questões muito específicas da educação à distância, e que não, de uma forma ou de outra, não são contempladas. Eu vou citar um caso, um exemplo agora. Chegou num dado momento que os professores começaram a atuar em cursos à distância, ministrando disciplinas, desenvolvendo materiais, enfim, e não existia nenhum mecanismo de cômputo dessa carga horária docente. Então, isso
suscitou a necessidade, né, de uma regulamentação dentro da universidade. Mas o que foi feito? Não se criou uma nova norma, mas se utilizou a norma existente, se fez uma adaptação, se aprovou no Conselho Universitário uma regulamentação que disciplina a carga horária docente à distância, até para fins de sua progressão na carreira docente, porque antes nós não tínhamos isso. Isso já foi feito, eu acredito que foi lá por 2009, 2010 que nós conseguimos fazer isso. Então isso é importante. Um exemplo, né, de uma necessidade de regulamentação, né? Existem outras. Temos um outro exemplo que eu posso citar agora. Aqui na universidade, os cursos de extensão à distância, eles têm avaliação presencial. Então, nós julgamos que isso é cabível, né? A avaliação presencial para cursos de especialização, para cursos de graduação, e que, no entanto, o curso de extensão à distância, nós poderíamos, digamos assim, abolir a avaliação presencial, já que eles não estão, digamos assim, sob uma norma maior de regulação que exige isso, né? E tem nos causado alguma dificuldade, que é em termos de custos, quando nós temos a oferta de cursos para alunos de outros estados, né? Então, como que você faz uma avaliação presencial para um curso de curta duração, às vezes é de 20 horas, 30 horas, enfim, então o custo ficaria altíssimo. Então, nós estamos... Isso também está ensejando uma discussão interna na universidade, né, para uma adequação. A gente sabe que outras instituições têm cursos à distância em nível de extensão e que não exige a avaliação presencial. Uma outra ação que vai no sentido de institucionalizar a educação à distância na universidade se trata da questão dos polos. Eu não estou falando aqui dos polos do sistema UAB, né, porque esse vocês todos já conhecem, cada instituição atua, as instituições que atuam à distância, elas atuam na rede de polos UAB, né? Mas nós, através de conversa com outras instituições e também com a DED CAPES, né, evidenciamos a necessidade de criação, né, de institucionalização dos polos que ficam dentro das universidades, ou seja, que seriam os polos de educação à distância, os polos institucionais. Então, isso nós tivemos agora, então, no final do ano, início deste ano, um movimento lá da DED CAPES, né? Então, que referendou esses polos institucionais, tanto é que nós vamos ter agora a oferta de um curso de pedagogia, sendo que ele fará o uso de 2 polos da URGS, que não são polos propriamente do sistema UAB, mas são polos da instituição e que agora eles fazem parte, de certa forma, da oferta de cursos da instituição. Eles são reconhecidos como polos, né, institucionais. Então, isso também trouxe, digamos assim, uma certa segurança para a oferta de cursos, uma vez que a oferta de cursos nesses polos, antes de ter um reconhecimento, poderia ensejar depois eventuais questionamentos quanto à legitimidade de oferta nos mesmos ou não. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, né, de que, assim, tudo esteja em conformidade com as normas, né? E muitas vezes, neste caso, houve a necessidade de uma normatização, ou seja, de uma inserção desses polos num sistema reconhecido de polos. Né? Então, nada mais justo do que reconhecer um polo que está dentro da universidade, que tem todas as condições materiais de infraestrutura, de equipamento, de conexão, enfim, de acervo de biblioteca, né? Como um polo, digamos assim, em condições de apoiar cursos à distância. Tá? Então, esse foi um outro movimento nessa linha da institucionalização. Seguindo adiante, né, em relação a outras ações, né, de fomento, isso como eu comentei antes, é importante, digamos assim, desenvolver programas que possam fomentar a educação à distância na universidade, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento de competências que são muito importantes e através de uma troca também, possibilitando uma troca de experiência, um aprendizado, uma acumulação do conhecimento. Isso também é importante, quer dizer que esse conhecimento ele acabe, digamos assim, se tornando presente, né, e ativo e vivo e contribuindo para os projetos futuros. Né? Então, já comentei um pouco sobre os editais. Tá? Então, nós temos a cada ano a SEAD publica um edital
E esse edital visa apoiar projetos de professores e de técnicos da universidade. Esses editais, eles têm 3 linhas de fomento, que nós já vamos ver na tela seguinte, né, em quais linhas que eles fomentam, né, e eles ajudam com um bolsista, com equipamento, com software, dependendo de cada caso, e apoiam projetos, e esses projetos são desenvolvidos durante 1 ano. Então, os professores responsáveis pelos projetos, que nós chamamos de professores coordenadores, eles têm 1 ano para desenvolver seus projetos e apresentar um produto final. Nós já vamos, na outra tela, vamos ver então do que se trata isso. Também um programa permanente de capacitação, né, de professores, de técnicos e de tutores, que é mantido pela SEAD. A partir de 2011, nós fizemos uma parceria com a Progesp, que é a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Tá? Então, esse programa, grande parte desse programa hoje, ele acontece junto com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Então, a SEAD tem um forte programa de capacitação de tutores, de professores, de alunos, enfim, de técnicos, de toda a equipe que vai estar envolvida em cursos à distância. A partir de 2010, nós implementamos um programa de monitoria em educação à distância. Já existia na URGS o programa de monitoria presencial, e que não se chamava monitoria presencial porque era um programa de monitoria. Tá? Com o surgimento da IAD, então esse programa tradicional acabou se denominando monitoria presencial, e aproveitando toda a experiência da monitoria, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, a SEAD passou a implementar a monitoria de EAD. Então, os monitores, eles trabalham em disciplinas de cursos presenciais de graduação, mas em disciplinas à distância ou disciplinas que usam ambientes virtuais de aprendizagem. Né? Uma outra linha de fomento que a SEAD mantém é a produção de materiais educacionais digitais. Nós temos no polo de educação à distância da URGS, no campus do Vale, nós temos um setor da SEAD que se chama o NAPEAD, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância. Esse núcleo ele tem equipes de bolsistas, de professores, contratados, de técnicos, não? Voltado para o desenvolvimento de materiais educacionais digitais. E ele apoia também os projetos desenvolvidos no âmbito dos editais da SEAD. Então, toda a produção de materiais educacionais passa por esse núcleo. Atualmente está se trabalhando também na implementação no desenvolvimento e implementação de um repositório de materiais educacionais digitais. Agora já tem uma outra sigla que é o REA, que são Recursos Educacionais Abertos, mas nós também utilizamos materiais educacionais digitais, e um dos softwares que está sendo utilizado para esse desenvolvimento é o Lume. Nós imaginamos assim, hoje a universidade tem um grande número de produtos, né, educacionais que podem ser utilizados. Grande parte deles são objetos de aprendizagem, né, e outros são materiais educacionais que podem ser e poderiam ser aproveitados por outras instituições, por diferentes cursos, enfim. Então, houve um investimento muito grande na produção de materiais, e ainda há esse investimento. Em todos os cursos são produzidos materiais, cada curso novo produz um número grande de materiais educacionais, e a ideia é começar a tornar disponíveis. Nós já temos alguns repositórios, mas são repositórios localizados, então está se trabalhando agora no desenvolvimento de um repositório de EAD, de educação à distância. E esse repositório, então, ele teria diferentes, digamos assim, modos de acesso, né, e de publicação. Então, em última instância, seriam publicados aqueles materiais de forma pública para acesso por qualquer instituição, né? Então, isso é o que se pretende. Ao mesmo tempo, eles, digamos assim, eles viabilizariam, né, o conhecimento da existência, quer dizer, uma maneira de se conhecer, de se saber, de se pesquisar que tipo de materiais tem, de que área eles são, onde que eles estão, né, como que eles podem ser baixados, enfim, né, já que serão livres. Né? Então, esse é um projeto que está em andamento, a gente espera que este ano que vem, ele já possa ser concluído. Bom, também está se pensando num programa de tutoria em EAD. Esse programa está sendo analisado, nós já temos uma minuta, né, do que seria esse programa, mas estamos fazendo um projeto piloto já desde 2010
nós trabalhamos com tutores, né, no PAP, que é o Programa de Aperfeiçoamento das Atividades Docentes, do qual a SEAD nós aqui participamos, do módulo 3, que é desenvolvido à distância, e desde 2010 nós já estamos utilizando tutores de EAD para apoiar esse programa. E a gente pretende, digamos assim, instituir um programa, né, permanente dentro da universidade de tutoria em EAD. A gente sabe que hoje os cursos recebem financiamento e recebem bolsas para os tutores. Mas nós temos que pensar no futuro, né, num outro cenário, eventualmente, em que teremos, digamos assim, que dar uma outra solução para a questão da tutoria, não necessariamente através de financiamento externo. Quando nós pensamos em financiamento interno, como que a gente, então, pode prover este apoio aos professores, tá? Por fim, aqui, o Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico é um programa que ele começou já na década de 90 aqui na universidade. Ele é coordenado, é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, tá? Desde 2010, a SEAD foi chamada para participar desse programa no desenvolvimento de atividades à distância. Isso acabou sendo, digamos assim, uma solicitação dos próprios participantes. Esse programa de apoio nas atividades, Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico, né, ele é voltado para os docentes ingressantes. Então, todo docente que ingressa durante o estágio probatório, ele participa desse programa de atividades de aperfeiçoamento pedagógico. Esse programa envolve oficinas de apresentação da universidade, envolve cursos, mais ou menos a oferta de 10 cursos, 10 oficinas durante o ano, os professores fazem a opção por algumas dessas disciplinas, e depois temos um módulo 3, que é um módulo que a SEAD coordena, que é um módulo que dura em torno de 3 meses, e ele é desenvolvido totalmente à distância, com um encontro presencial e um encontro final presencial. Então, um encontro inicial presencial e um encontro final presencial. Mas durante 3 meses são desenvolvidas atividades à distância e os professores são desafiados a desenvolver projetos inovadores de ensino. Então, a parte, desde que entrou a educação à distância, tem se obtido uma resposta importante por parte dos professores em relação ao engajamento nesse programa. Bom, nós temos também a questão da regulação. Quer dizer, as instituições de ensino para a oferta de cursos, elas precisam, como se sabe, de credenciamento para a oferta de EAD, depois de recredenciamento, né? E também passam por processos de avaliação sistemático em relação principalmente a cursos, que tem a questão do reconhecimento de cursos. Uma ação importante é como, por exemplo, a educação à distância, ela está inserida no plano de desenvolvimento institucional. Então, no caso da URGS, teve um cuidado muito grande, foram feitas exaustivas discussões de tal forma que o plano de desenvolvimento institucional pudesse refletir o que se pretendia se fazer exatamente, qual é o modelo de educação, no caso, à distância, adotado pela universidade. E nós acreditamos que se conseguiu alcançar sucesso nesse empreendimento e que o PDI da universidade reflete exatamente aquilo que a comunidade esperava em termos de educação à distância. Mas é importante que a universidade que lida com educação à distância, que ela tenha isso bem claro no seu plano de desenvolvimento institucional. Bom, vamos falar um pouquinho das plataformas de educação à distância da UFRGS. Vocês podem, eventualmente, pensar, puxa vida, por que tantas plataformas, né? Bom, o que eu diria, assim, que isso foi resultado de um processo natural. Quer dizer, não houve lá no início, assim, não, a universidade vai ter 3 plataformas, 4 plataformas, vai ter uma plataforma. Como eu já falei lá no início, não? Mais de 20 plataformas, 20 ambientes foram desenvolvidos na universidade. E aqui nós temos como se fosse uma seleção natural, né, que teve adesão de professores, né, e de áreas de conhecimento. Então, tanto Roda quanto NAB e o Moodle tiveram uma boa adesão de diferentes áreas do conhecimento e elas acabaram se mantendo ao longo do tempo, chegando-se a um momento em que elas passaram a ser definidas como as plataformas institucionais de educação à distância da URGS. Então, nós temos 3 plataformas. O NAB,
ele surgiu na Escola de Administração da URGS, o Roda surgiu na Faculdade de Educação, e o Moodle é o Moodle que vocês conhecem. Tá? Essas três plataformas funcionam no Centro de Processamento de Dados, não funcionam na SEAD, porque a SEAD não é responsável pela operacionalização. Tá? A SEAD ela é responsável pela gestão das plataformas, mas a responsabilidade técnica é do Centro de Processamento de Dados. Digo isso para enfatizar de que nós não criamos uma estrutura paralela dentro da Secretaria de Educação à Distância, mas utilizamos os recursos existentes na universidade dentro das áreas de competência de cada área, de cada instância. Então, a manutenção das plataformas é feita pelos técnicos do Centro de Processamento de Dados. A própria SEAD coloca técnicos lá dentro para auxiliar nesse processo, mas fica sob a supervisão do Centro de Processamento de Dados. Aqui nós temos no caso da plataforma Nave, ela foi transformada toda ela em código livre. Ó. Nós tínhamos 8 versões, foram unificadas essas versões, foi feita toda uma documentação da plataforma e hoje ela foi requerida a patente para a universidade da plataforma Nave. Ela foi feita por professores, pesquisadores e técnicos da universidade. Ó. Então, já foi requerida a patente e ela já foi encaminhada para o repositório de software público. Então, a plataforma Nave é um produto da URGS que está disponível para as instituições que queiram utilizar. Tá? E ela também é utilizada internamente. Bom, o uso dessas plataformas se dá da seguinte maneira. Nós temos os cursos que são cursos estritamente à distância, que podem ser cursos de especialização, de graduação, e aí na graduação tecnológica, bacharelado ou licenciatura, podemos ter cursos de extensão, né, à distância, então que utilizam uma dessas três plataformas. Do mesmo modo, os professores de disciplinas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade podem solicitar o uso, isso automaticamente no sistema acadêmico, eles podem solicitar o uso de uma plataforma de ensino de sua livre escolha. Ele vai poder solicitar o Nave, o Roda ou o Moodle como um ambiente de apoio para as suas disciplinas presenciais, sejam elas de graduação ou de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Tá? Então, além da plataforma servir para os cursos estritamente à distância, elas apoiam as disciplinas presenciais dos cursos presenciais. Mas não é só isso. Os professores que queiram desenvolver disciplinas à distância de cursos presenciais, e isso é possível respeitando a regra, o limite dos 20% da carga horária de cada curso, ele também vai fazer a opção por uma dessas plataformas, que é o Nave, o Roda e o Moodle. Tá? No entanto, nós sentimos alguma dificuldade na sincronização de dados dessas plataformas e, então, a partir em 2010, nós idealizamos, 2010, 2011, idealizamos um projeto que foi um projeto de criar, digamos assim, algumas ferramentas dentro do sistema acadêmico, para que não precisassem fazer toda uma sincronização de dados, ou seja, que dentro do próprio sistema acadêmico ali fossem encontradas algumas ferramentas de apoio ao ensino presencial, aos cursos presenciais de graduação e pós-graduação. Então, em 2011 foi lançada a sala de aula virtual. Essa sala de aula virtual, a SAV, ela tem um outro objetivo. Ela não funciona fora do sistema acadêmico, ela está totalmente integrada ao sistema acadêmico. Ela também não tem o propósito de substituir uma plataforma de AD, tá? Até porque, como não há como dissociá-la do ambiente acadêmico, do sistema acadêmico, ela não poderá ser utilizada para um curso, digamos assim, que é feito fora do sistema acadêmico, por exemplo, um curso em parceria com outra instituição. Né? Então, a vocação da sala de aula virtual é criar ferramentas que elas possam ser, digamos assim, acessíveis de uma forma intuitiva e que dispensem o treinamento. No momento que nós colocamos a sala de aula virtual no ar, ela recuperou todas as informações acadêmicas da universidade. Eu, por exemplo, que me formei em 1983 em filosofia aqui na URGS, no momento em que a sala de aula foi colocada no ar, pude visualizar as minhas turmas de todo o curso de filosofia
lá de 79, 80, 81, né? Aliás, de 80 até 83. Né? Então, ver meus colegas, enfim, ali tem ferramentas de comunicação, como chat, fórum, possibilidade de envio de arquivo, enfim. Mas o importante é a integração. Quer dizer, se o professor, essa sala de aula virtual, ela não exige nenhuma ação do professor, ela já está lá. Na medida que o sistema acadêmico cria as disciplinas a cada semestre, essas disciplinas já estão dentro da sala de aula virtual. E os alunos já conseguem ver seus colegas e já conseguem se comunicar, mandar um e-mail, mandar uma mensagem para um colega, combinar estudos, enfim, independentemente do professor. Tá? Claro que isso é uma mão na roda, na medida em que nós não vamos ter nenhum problema depois de atualização, porque essas ferramentas, elas são, digamos assim, aprimoradas constantemente e não há nenhuma mudança, nenhuma ruptura. Agora eu tenho que aprender de novo. O aluno, o professor, não precisa aprender de novo. E assim, se ocorre uma situação, né, em relação a um aluno, como uma licença saúde, enfim, já vai direto para essa sala de aula virtual. O professor não precisa se preocupar em colocar alguma informação ali, incluir mais um aluno, excluir aluno, incluir um monitor, porque tudo que está no sistema acadêmico vai se refletir dentro da sala de aula virtual. Tá? Bom, vamos adiante. Bom, em relação às atividades de AD, o que nós temos? Naturalmente que a gente tem pesquisas, tá? Muita pesquisa em AD, muitos núcleos de pesquisa dentro da universidade que estudam desde educação móvel, enfim, até a inteligência artificial. Tá? Mas em termos de oferta de curso, que é o que nos interessa mais no momento, então nós temos os cursos de extensão, de pós-graduação lato sensu. Não temos ainda oferta de cursos de pós-graduação estricto sensu, como mestrado e doutorado, mas isso, naturalmente, a instituição já está pensando. Temos cursos de graduação, que dentro da universidade são chamados PEG, porque eles são entram dentro do Programa Especial de Graduação. Por que isso? Por que é necessário entrar dentro desse programa? Porque os cursos de graduação, como se sabe, eles são cursos permanentes. E os cursos à distância de graduação não são cursos permanentes. Então, se criou a figura do PEG, Programa Especial de Graduação, que tanto pode acolher um curso de graduação presencial como um curso de graduação à distância. Ele apenas é um curso de edição única, então ele se encaixa dentro do PEG. E também temos outras ações de AD, por exemplo, pesquisadores, enfim, ou projetos que queiram que possam ser desenvolvidos com o apoio da IAD. Nós possibilitamos a criação de forma automática de espaços dentro do sistema acadêmico através do uso de uma das 3 plataformas para apoiar esses projetos. Bom, falando um pouco da logística da educação à distância, nós temos que pensar que a logística para um curso de edição única ela é diferente da logística de um curso permanente. Então, não vou esgotar aqui o assunto, mas só chamar a atenção para esse aspecto. Digamos assim, é muito mais fácil, né, de se pensar num curso de edição única, porque ele tem início, meio e fim, e nós podemos prever e dispor dos recursos durante esse período. Quando a gente pensa em cursos permanentes, nós temos que atentar para uma série de outras questões. Uma delas é a própria questão do esgotamento da demanda. Por exemplo, se nós formos ofertar um curso permanente, uma turma, né, com um número X de vagas num determinado município ou uma determinada região, que, digamos assim, não tem uma densidade populacional muito alta, essa demanda poderá se esgotar em 1 ou 2 edições. E aí nós temos um curso que ele foi pensado para oferta permanente. Então, algumas estratégias que se pensam, né, para a oferta de cursos permanentes, elas se relacionam com a possibilidade de rodízio de polos. Por exemplo, nós teríamos uma oferta de um curso em 5 polos, por exemplo. Né? A cada ano entraria uma turma de um polo. Né? Então, eles ficariam em semestres distintos, né? E assim ocorreria esse revezamento. Né? Então, são coisas que tem que se pensar quando se busca, né, já projetar um curso permanente à distância. Então, é uma situação um pouco diferente, porque o curso de edição única não tem essa preocupação. Quer dizer, ele faz a seleção no início, aquela turma que entrou é a turma que vai permanecer até o final do curso. Né?
Quando vai se pensar na oferta de cursos permanentes, tem que se ver com mais critério também as áreas de conhecimento e projetar lá para o futuro. Né? Qual é a área de conhecimento estratégica para se ter um curso permanente à distância? Né? A resposta a essa pergunta ela é muito importante. E ela está relacionada com demandas sociais. A universidade, ela normalmente não idealiza cursos de maneira dissociada das demandas sociais. Ela busca uma interação estreita com a sociedade, né? Não só em, digamos assim, em perceber, né, quais as necessidades, digamos assim, do ponto de vista socioeconômico, para o desenvolvimento socioeconômico, né, como também de agregar alguma novidade nisso. O papel da universidade não é só ver o que está acontecendo e atender aquilo que está acontecendo, mas eventualmente também ver o que está acontecendo e propor uma coisa nova em função daquilo que está acontecendo. Porque, então, ou seja, ter uma visão de futuro. Então não é só responder a demandas presentes da sociedade, mas respondendo isso sem deixar de pensar no futuro como uma questão estratégica, quer dizer, fazer com que a própria sociedade, a partir de sua experiência, né, e de seu contexto atual, também se projete para este futuro. Bom, então os próximos desafios, como vinha colocando aqui, é a questão de oferta de cursos permanentes. Nós já estamos trabalhando em algumas áreas, né, em projetos de curso permanente. Isso não significa que se deixarão de lado os cursos presenciais, os cursos à distância de edição única. Não, porque eles têm um papel diferente. Então, o fato de ofertar um curso à distância de forma permanente não quer dizer que a universidade vai deixar de ofertar cursos de edição única. E são duas formas que se complementam. Tá? Naturalmente, a oferta de um curso permanente traz um desafio maior e a instituição acha e reconhece que já está madura para, digamos assim, enfrentar esse novo desafio. E isso é importante, porque lá em 2006, quando iniciaram os primeiros cursos de graduação à distância no país, com apoio da UAB e do MEC, depois da UAB, né? Dificilmente as instituições estariam preparadas para a oferta de cursos permanentes. Então, houve já o desenvolvimento de uma experiência, o desenvolvimento de competências e todo um conhecimento que foi acumulado e que torna possível hoje, com total segurança, se pensar e se projetar cursos de graduação permanente. Isso vale também para o curso pós-graduação estrito sensu, porque, diferentemente do lato sensu, o estrito sensu é um programa permanente. O lato sensu não. São cursos que são ofertados a cada período, a cada ano, enfim, né? Mas eles não são programas permanentes. Um curso pode surgir e depois não ser mais ofertados. Com o estrito sensu, ele tem uma similaridade com a graduação. Né? O estrito sensu são programas e eles são programas permanentes. Então, teria, talvez, fazer como uma graduação, criar um programa especial de pós-graduação para curso de edição única, ou se trabalhar com a ideia de cursos à distância permanente de pós-graduação. Tá? Bom, dando continuidade ainda em relação a essa questão da logística, né? Essa nova realidade, essa nova proposta, ela também traz desafios do ponto de vista da logística. O maior deles, talvez, seja pensar numa educação à distância sustentável, porque nós temos hoje, digamos assim, uma grande oferta, né, de apoio externo, ó, e nós temos que pensar assim, como que a universidade pode, depois, incorporando recursos em sua matriz orçamentária, trabalhar os cursos à distância da mesma forma com que trabalha os cursos presenciais. Né? Então, temos que pensar nessas fontes de financiamento, nessa incorporação no sistema da universidade para que não haja uma diferenciação e ela possa trabalhar de forma sustentável a educação à distância. Eu acho que essa questão da sustentabilidade, ela é central a médio e longo prazo. Tá? Aqui eu já comentei, então, o esgotamento das demandas, enfim, tem estratégias para isso. Tá? E as áreas vocacionadas de conhecimento. Nós não podemos imaginar que uma instituição tradicional, centenária, que trabalha com ensino presencial, que possa, de uma hora para outra, transformar todos os cursos presenciais em cursos à distância. Isso não vai acontecer, nem é bom que aconteça, nem se espera que isso aconteça,
Da mesma forma, não se espera que todas as áreas passem a ofertar cursos à distância. Eventualmente, nós podemos ter algumas áreas ofertando num dado momento, outras em outro dado momento, algumas ofertando cursos permanentes. Então, não tem como a gente definir um modelo vai ser assim. Nós não se pensou em criar uma instituição para oferta exclusiva de cursos à distância, mas em trabalhar a EAD de forma descentralizada, permeando toda a universidade e de forma complementar. Quer dizer, todo o esforço investido na educação à distância é um esforço que se complementa aquilo que se quer buscar com o ensino presencial tradicional. Bom, quando a gente fala em educação à distância, e aí vem aquela diferenciação, por exemplo, o porquê da opção da universidade por uso de algumas tecnologias. Nós podemos pensar assim, bom, o material impresso também depende de uma tecnologia. Sim, é verdade. Tá? Mas por que sempre essa outra tecnologia, quer dizer, a busca de uma tecnologia que permita interação? Né? Porque aí por trás disso entram algumas concepções pedagógicas e epistemológicas. Né? Então, talvez o modelo de educação, né, que se pretenda esteja muito bem relacionado com, digamos assim, algumas concepções que se julgam importantes do ponto de vista para a educação, né, do ponto de vista da pedagogia, né, e da epistemologia. Dentre essas, nós podemos relacionar aqui a questão da autonomia do aluno, a proatividade do aluno. Se nós formos pensar assim, todo aluno tem perfil para EAD? Depende. Né? Depende. É provável que esse perfil não seja algo estático, que não mude. É possível que pessoas que se julgam antes incapazes de aprender à distância, depois de uma experiência, elas passam a admitir que de fato aprendem e passam até a gostar de aprender à distância. Então, nós não podemos imaginar assim que haja um perfil de aluno que, digamos assim, que é apto a EAD e outro não. Tá? Vai depender muito do interesse das pessoas, da disponibilidade, da abertura que elas têm para as novas tecnologias, para novos modelos, para novos processos de ensino e aprendizagem. No entanto, assim, há quase que uma concordância entre os especialistas e educadores em prol da autonomia do aluno, da proatividade do aluno. Essa ideia da aprendizagem em rede, isso é um conceito extremamente importante e novo e que nós talvez não pudéssemos aplicar numa EAD tradicional baseada em material impresso. Tá? Quando nós falamos em aprendizagem em rede, nós estamos referindo aqui que os alunos também aprendem entre eles, interagindo. E isso seria muito difícil através de material impresso distribuído pelos correios, por exemplo. Então, essa possibilidade de colocar alunos frente a frente em discussão, em fóruns, em chat, quer dizer assim, na web, né? Isso é extremamente importante para a educação. Né? É importante quando se pensa assim, que o conhecimento é algo que o aluno constrói, né? Que ele não vai simplesmente assimilar, mas ele vai construir na relação com o conteúdo, na relação com os colegas, nas discussões, enfim. Tá? Então, essa colaboração entre os alunos e a EAD também tem uma marca, que é essa marca da cooperação e da colaboração, onde professores, tutores, né, temos outros atores aí, então tutores, né, e alunos que colaboram mutuamente para esse projeto comum, que é do aprimoramento do ensino e da aprendizagem. Bom, em relação a modelos de curso, né, se existe um modelo de curso à distância ou não. Isso é difícil de responder, porque depende do público a que se destina. Não podemos, por exemplo, imaginar que vamos ofertar um curso todo baseado na web para um público que não tem acesso a recursos de informática, por exemplo, não tem acesso à conexão de uma banda suficiente, né? Então, depende muito do contexto da situação. Né? Nós entendemos que as interações, elas facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Quanto mais processos de interação, quanto mais intensas elas forem, isso vai facilitar mais. Então, mas naturalmente que nós podemos esbarrar, eventualmente, numa limitação do público a que essa educação está se destinando, está sendo ofertada. Então, por isso que tem todo um
conjunto de programas governamentais de inclusão digital. Isso é muito importante para a expansão da educação à distância, baseada nas TICs. Se nós trabalhamos com educação à distância baseada na web, nós precisamos que o nosso público esteja incluído digitalmente. Só assim a educação à distância vai representar também uma inclusão educacional. Alguns desafios da IAD que nós temos hoje, em função do financiamento, né, e da forma como esse financiamento vem e das necessidades específicas da IAD e que não são tão próprias do ensino presencial, nos deparamos com alguns desafios e que não são nada fáceis de resolver. Muitas vezes, eu vou aqui abreviar isso, muitas vezes os cursos recebem recursos suficientes, né, para a oferta do curso, mas a execução tem uma série de limitações de ordem legal, né, como contratação de equipes de apoio, como pagamento de diárias, de passagens, enfim, de materiais. E isso acaba dificultando. Então, muitas vezes, hoje, o desafio não é obter recursos, né, para apoiar um curso à distância, mas é como viabilizar a execução desses recursos, compatibilizando com aquilo que o curso de fato precisa, né? Por exemplo, se nós formos utilizar as diárias do sistema, né, um curso de educação à distância, ele sozinho esgota toda a cota do SCDP da universidade como um todo. Quer dizer, isso não é possível, então tem que ter uma outra solução. E que solução seria essa? Então, um dos desafios não é propriamente a obtenção de recursos, mas é a execução desse recurso. O que é permitido, o que não é permitido, né? Então, essas dificuldades de operacionalização, eu acredito que todas as instituições públicas enfrentam isso hoje. O que é diferente aqui, falarmos de uma instituição pública e de uma instituição privada, porque a instituição privada ela tem outros desafios, mas não esse, por exemplo. Ela tem muito mais agilidade e facilidade para aplicar seus recursos, né? Isso vale também para a questão da tutoria, porque enquanto nós trabalhamos a questão da tutoria, pensando na figura do tutor e via bolsa, né, as instituições privadas elas têm autonomia para contratar professores tutores, por exemplo, que é uma mão na roda, né? Isso já estabelece uma outra relação de trabalho e que no nosso caso isso não existem meios legais para isso, né? Bom, a questão da tutoria IAD, então está se comentando isso é um tema que está se discutindo hoje em todo o país, né? Porque nós temos hoje a questão da bolsa, né, em que, por exemplo, os bolsistas são alunos de mestrado e doutorado. Muitas vezes, por exemplo, se nós vamos pensar num curso permanente, né, qual é a garantia que nós temos de ter, digamos assim, tutores interessados e, digamos assim, no momento oportuno, para cada etapa do curso, né, ou dos cursos, enfim, nós podemos nos deparar aí com um desafio lá adiante, né? Como é que nós vamos conseguir montar uma equipe de tutores, enfim, né? Porque também exige toda uma questão do vínculo com a instituição, isso e aquilo, né? Então, são limitações, né? Esse modelo ele é um tanto precário ainda, né? Do ponto de vista pedagógico, ele funciona e funciona muito bem. É um conceito bem interessante. Mas ele é precário do ponto de vista da vinculação e da manutenção desses tutores, né, nos cursos, né? Bom, ainda em termos de logística, né, nós temos a questão das articulações que são feitas em todos os projetos de educação à distância. Basicamente, os projetos de formação de professores e que têm apoio do MEC ou da CAPES, né, eles exigem, né, uma articulação com essas instâncias, articulação com o Fórum Permanente Estadual, né, e também exige articulações internas para montar a oferta desses cursos. A instituição trabalha de forma coordenada, né? Então existe toda uma articulação interna e tem que se pensar agora cada vez mais também em trabalhar de forma articulada com as outras instituições de ensino, até no sentido assim de não haver uma superposição, né, de oferta de cursos em algumas áreas ou até de respeitar áreas que são vocacionadas para esta ou para aquela instituição. Claro, e não havendo possibilidade da instituição atender, que possam se fazer, então, parcerias entre as instituições de ensino, de tal sorte a dar conta dessas demandas, né, para que não fique nenhuma área desatendida. Tá? Aqui, retomando ainda a questão dos editais, com esse slide deveria estar lá atrás, os editais da SEAD, eles fomentam 3 linhas, né, de projetos, que é a criação de disciplinas
na modalidade à distância, ou seja, um professor ele ministra uma disciplina, 3 turmas, e ele quer uma turma dessas transformar em turma à distância. Então ele vai submeter na SEAD, vai receber apoio, vai receber bolsista, poderá receber equipamento, poderá receber software, enfim, e durante um ano ele vai desenvolver materiais para essa disciplina, enfim, ele vai trabalhar em tudo que seja necessário para transformar aquela turma ou aquela disciplina em disciplina à distância. Isso de um curso de graduação ou pós-graduação presencial. Na linha B é o desenvolvimento, né, de pesquisas e produção de recursos tecnológicos ou novos processos em AD. Essa linha é bastante aberta e aqui dá para acolher diferentes propostas, né? A linha C é a mais tradicional, que é a construção de objetos de aprendizagem, o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Então ela se mantém desde o início, desde o primeiro edital. Hoje nós estamos, acho que no 18º edital, embora tenha começado lá em 2000, né, porque tem alguns anos que foram lançados mais de um edital em determinado ano. Tá? Bom, agora são 15h32, eu vejo que estamos bastante adiantados, né? Eu já ultrapassei o meu horário, eu vou passar rapidamente as últimas lâminas aqui, né, para a gente ir então para algumas perguntas, alguma troca de ideias aí com os participantes, enfim. Eu não estou conseguindo ler o chat, né? Estou mais concentrado aqui na apresentação, mas depois eu teria muito prazer em poder acessar o chat e ler tudo que está passando por ali, porque a gente sabe que grande parte, né, a riqueza de uma apresentação, muitas vezes ela está nessas trocas que acontecem entre os participantes no chat. Quem lida com educação à distância sabe muito bem disso. Mas eu estou finalizando aqui, então, né, é importante dar visibilidade para as ações de AD. Essa visibilidade aqui nós damos através de relatos de projetos e de pesquisas, através de eventos e através de uma série editorial de AD, que também nós criamos em 2010, onde ocorrem publicações impressas de materiais da EAD para levar isso para um público que não está, digamos assim, diretamente ligado e vinculado à EAD. Então, para que possa mais gente ter conhecimento, enfim, do que é feito na educação à distância. Né? Aqui os fomentos, né? Então são várias fontes de fomentos, vou passar rapidamente. Essa tela evidencia aqui a forma como nós trabalhamos, né, de forma coordenada com outras instâncias da universidade. Temos o Centro de Supercomputação, o Sintética, que é o Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, que oferta o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, o PGE, e o Centro de Processamento de Dados, que é o responsável por toda a operacionalização técnica, né, em relação à EAD, em relação aos servidores, às plataformas, enfim. Né? Bom, o que se espera da educação à distância? Muitas vezes nós criticamos a educação à distância e recebemos críticas também da educação à distância e não imaginamos exatamente qual é o papel dela, se a educação à distância ela vem para competir com o presencial ou não. Nós jamais imaginamos uma educação à distância competindo com o presencial, não se pretende que um ou outro seja um melhor do que o outro, não? O que se pretende é que o ensino presencial seja bom, seja de qualidade, assim como o ensino à distância. Mas qual é a realidade que nós temos? No Brasil, só 19% da população entre 18 e 24 anos tem acesso ao ensino superior. Isso é um índice extremamente baixo. Poucos países no mundo têm índices tão baixos quanto este. Tá? Então, nós temos também as políticas que apontam, né, para uma meta de chegar até 2020, aqui está 2010, mas até 2020 a 33%. Tá? Então, é um desafio muito grande. E assim, o ensino presencial não consegue dar conta disso tudo, né? Porque mesmo que se criassem instituições e cursos suficientemente para atender essa demanda, é razoável a gente pensar que isso ainda deixaria uma lacuna para a educação à distância. Por quê? Porque os potenciais alunos, né, dentro dessa faixa etária, né, eles têm outras necessidades. Né? Muitos não têm como custear os estudos. Então, teria que ser, digamos assim, instituições de ensino público, cursos públicos, porque senão esbarraria na capacidade financeira desses alunos. Né? Poderão ser alunos residentes distantes das IES. Como o país tem dimensões continentais, colocar uma instituição presencial em cada lugar fica muito difícil. Né? Então, mesmo assim, né, sempre teremos aqui, né, tem os alunos que têm incompatibilidade de horários, e talvez esse seja o ponto
atual. Quer dizer, nós temos cada vez mais alunos que moram do lado das instituições de ensino presenciais e estão preferindo fazer cursos à distância, porque eles não têm compatibilidade de horário em função do trabalho, e isso para participar das aulas presenciais. Então, essa flexibilização dos espaços-tempo tem sido fundamental, né? Então, isso se deve à complexidade do mundo do trabalho, e tem uma outra questão aí que às vezes a gente não para pensar. O nosso trabalho, hoje o trabalho, ele está se tornando cada vez mais imaterial, né? E isso possibilita também lidar muito mais com a aprendizagem virtual e fazer, digamos assim, uma aproximação do mundo do trabalho com o próprio estudo online, né? Eu ia falar um pouco sobre a questão das resistências da EAD. Quando a gente faz uma fala assim, parece que tudo é mil maravilhas, né? Tudo muito bonitinho e tal, né? Mas existem algumas resistências, né, que a gente vai buscando superar. Isso, todas as instituições passam por isso. Nós tivemos no curso de Pedagogia à Distância, que é ofertado pela URGS, em 2006, segundo semestre, concluído em 2011, onde os alunos, praticamente todos os alunos relataram que eles próprios tinham resistência à modalidade de ensino à distância. E se inscreveram no curso, né, confiando na instituição, pelo nome da instituição que estava ofertando aquele curso. Eu acredito que com as outras instituições tenha funcionado do mesmo modo. Ou seja, o próprio público a que se destina o curso muitas vezes não dá um crédito, entra com certa desconfiança em relação assim. Mas, tendo uma boa instituição por trás, renomada, isso dá uma confiança, eles acabam aderindo e depois eles acabam, digamos assim, se apaixonando pela educação à distância, que é o que a gente vê acontecer por aí, né? Mas, esses alunos também, eles, uma vez que eles aderem à educação à distância, eles acabam enfrentando resistência no grupo social, na própria família. Ah, você vai fazer um curso à distância porque é mais fácil, é mais simples, né? O que, na verdade, não é bem isso. Então, nós temos esse tipo, né? E nas próprias escolas, os diretores de escolas, eles custam muito a aceitar um professor, né, que faça um curso à distância. Então, mas esse preconceito, ele é um preconceito assim que ele vai se diluindo com o tempo e vai se modificando até que vai chegar um momento que ele vai, digamos assim, talvez não desapareça por completo, mas tende a diminuir muito, né? Mas tem uma resistência que eu acho que é mais grave, que é a resistência institucional, que é eventualmente a descrença de alguns professores, né, em aderir à educação à distância, né? Então, normalmente são feitas algumas críticas. Ah, mas nem tudo pode ser feito à distância, né? Ou formar professores não pode ser feito à distância, então não poderia ter um curso de pedagogia à distância, enfim, né? Aí a gente vai analisar e ver de onde é que provém essas resistências, qual é a motivação que está por trás, né? E em poucos casos, quer dizer, na maioria dos casos, elas são infundadas, elas estão muito mais relacionadas a uma necessidade de desacomodação frente ao novo processo que está aí. Quer dizer, eu estou muito bem acomodado na minha situação e, de repente, eu tenho que lidar agora de uma outra forma, de um jeito que eu não sei, enfim, e vou me expor e tal. E muito disso vem daí. Então, não é propriamente um preconceito, mas é uma resistência, né? Quer dizer, embora né? Quer dizer, nem sempre as pessoas param para pensar e avaliar criticamente, cientificamente, se é possível ensinar e aprender à distância, até em que medida isso é possível ou não, e se nós podemos ter o mesmo, digamos assim, com a mesma qualidade do ensino presencial, né? Bom, essas resistências cada instituição tem que procurar superar, né? Pode lançar mão de diferentes estratégias para isso. Aqui na URGS, uma estratégia que funcionou muito bem foi trazer os alunos formandos, né, fazer a colação de grau aqui na instituição. Se bem que todos os alunos quiseram isso, uma das exigências dele era colar grau aqui na URGS, embora ele morasse lá muito distante daqui. Então, mas por outro lado, isso foi bom, porque esse momento de colação de grau, ele funcionou para uma quebra de resistência entre professores da própria instituição, através de depoimentos
né, emocionados de alunos e de professores que participaram do curso. Isso ajudou a abrir espaço para a educação à distância. Então, para se ver aí que como os resultados alcançados, né, e que foram, digamos assim, explicitados num momento que seria um momento festivo de colação de grau, como isso repercutiu, assim, num melhor acolhimento da educação à distância, num melhor entendimento por parte da comunidade acadêmica, né, que mais vinculada ao presencial, né? Então, são estratégias que funcionam, às vezes algumas até por acaso, enfim, mas são estratégias que funcionam muito bem, né? Bom, agora me faltam aqui, acho que uns 2 slides, né? Então estou concluindo, né? A EAD tem muitas variáveis, né? Tem muita coisa nova e, se nós formos pensar, isso é muito bom, né? Porque a EAD, ela surge no Brasil, ela toma fôlego no Brasil dentro de digamos assim, de uma busca de uma inovação, né? O que move a EAD no Brasil é a possibilidade da inovação. É assim que ela toma fôlego, né? Então, falando em inovação, nós não podemos pensar, né, a não ser que existam muitas variáveis, muita coisa nova que a EAD precisa lidar. E é bom que seja assim, quer dizer, esses desafios, quer dizer, de poder transformar a educação, não repetir sempre o mesmo modelo. Mas tem uma coisa que não muda na educação à distância em relação ao ensino presencial, né? Porque nós sempre vemos enfatizar a distância em detrimento da educação. E temos que ter presente que a educação à distância, antes de ser a distância, é educação. E é isso o que deve manter a educação à distância. Não podemos perder de vista isso. O seu papel, né, de transformação da educação brasileira. Então, a educação à distância é a modalidade. Essa evolução, mais ou menos na minha fala, ficou. Nós nos encaminhamos, então, de um modelo, né, onde nós não tínhamos muita interação, e até modelos mais inteligentes, onde a interação também é o forte, né? Vamos passar mais aqui. A oferta da EAD, né, o perfil das IES, então vocação institucional e contexto socioeconômico, isso é importante. E um modelo próprio, quer dizer, não dá, cada instituição vai definir, digamos, o seu caminho. Naturalmente, a troca de experiência entre instituições é muito importante, né? Aqui, quando a gente ouve alguma crítica, EAD, na verdade, o ensino presencial, ele é um ensino que tem sido criticado há muito tempo, né? E não se achou ainda uma fórmula mágica que pudesse contentar todo mundo. Então, nós temos, qual é a melhor educação? Para mim, assim, temos o modelo ideal e o modelo real. A melhor educação é a educação possível, porque se nós ficamos fixos no ideal e não saímos da estaca zero, porque nós não saímos, né? Temos que imaginar assim, vamos fazer a educação possível em busca da melhor educação possível. Então, esse norte é a qualidade do ensino e da aprendizagem, a qualidade da educação é que deve ser o nosso ponto, nunca atingido totalmente, né? Porque se nós chegarmos a um momento de dizer assim, bom, atingimos a qualidade máxima que poderíamos atingir, agora podemos descansar. Isso não existe, né? Nós sempre vamos ter novas metas pela frente e esse aprimoramento ele é constante, permanente e infindável, né? Bom, nós não podemos ter uma educação, então, dissociada da sociedade. Os projetos de EAD, eles exigem uma opção pedagógica, isso é importante. Nós não podemos fazer uma EAD, né, montar um curso de EAD com diferentes concepções pedagógicas. Ele tem que ter uma concepção bastante clara e pertinente, né? Ela deve ser conhecida, deve ser visível, né? E ela deve estar fundamentada numa epistemologia, tá? E o que é importante ainda? É importante que as equipes tenham pleno conhecimento dessa opção pedagógica que vai fundamentar o curso, né? Porque se não tiver esse conhecimento, esse envolvimento das equipes, se as equipes não conhecerem quais os princípios, né, de ensino e aprendizagem, quais as premissas que regem um curso, eles vão ter dificuldade, digamos assim, de se entrar, digamos assim, de cabeça nesse curso, né? Até por falta de compreensão muitas vezes. Mas mais do que isso, mais do que entender, mais do que conhecer os projetos pedagógicos, é importantíssimo se colocar em conformidade com eles.
Se eu não me dou bem com aquela proposta pedagógica, eu vou ter grande dificuldade de lidar com aquele curso. Então, é preciso conhecer o conhecimento da proposta pedagógica do curso e é preciso também se colocar em sintonia com essa proposta pedagógica. Então, a equipe de professores, de tutores, de técnicos, todos têm que não só conhecer a proposta pedagógica em base a determinado curso, mas que se possa se colocar em sintonia com essa proposta, né? Aqui a potencialização do ensino. E, para finalizar, então, a última lâmina, né? Eu deixo aqui uma provocação para todos os participantes. Nós sempre pensamos a educação à distância como uma modalidade de ensino, tá? Mas será que não é hora de a gente começar a pensar na educação à distância como uma metodologia de ensino, né? E o que significa pensar como uma metodologia de ensino? Se eu penso como modalidade de ensino, eu estou pensando em atingir principalmente aquele aluno que mora longe do grande centro, está afastado, está distante, né? E que não por isso, pela distância, não pode frequentar o curso presencial, né? Hoje também, em função da indisponibilidade de horário, do conflito de horário, principalmente com a jornada de trabalho, enfim, né? Isso é educação à distância enquanto modalidade. Mas a educação à distância enquanto metodologia. É exatamente isso que eu estava falando desde o início, que procurei reforçar durante toda a fala, né? É a questão das interações, quer dizer, pensar num modelo transformador de ensino e de aprendizagem, onde esse processo, todos são partícipes. O professor, o tutor, os alunos, os técnicos, enfim, todo mundo participa desse processo dentro de uma concepção de aprendizagem em rede, quer dizer, isso como uma metodologia de ensino, né? Que é diferente do ensino presencial e que nós não podemos nem replicar no ensino presencial, a não ser que a gente utilize, digamos assim, essas próprias tecnologias do ensino presencial. Porque na sala de aula presencial, o aluno chega, vai para a aula, assiste e vai embora. E ele pouco conversa com os colegas. E aqui nós temos todo instrumentos e ferramentas que permitem, né, ir além, quer dizer, fazer uma educação onde o processo de construção, de fato, se exercite, aconteça. Né? O processo de construção de conhecimento a partir das trocas, né? E de trocas de experiência, construção, produção de uma reflexão coletiva, enfim, é isso que vai dar, digamos assim, vai fundamentar uma aprendizagem que vai ser útil a longo prazo, né? Seja do ponto de vista de formação profissional, seja do ponto de vista de formação humana. Então, começar a pensar a EAD como uma metodologia de ensino. Tá? E nesse sentido, ela passa a se integrar também como apoio ao ensino presencial, que está acontecendo nas instituições. Então, cada vez mais está se vendo um valor digamos, dos princípios que norteiam a educação à distância, também para o ensino presencial. E aí é que ela passa a se transformar numa metodologia de ensino. Tá? Então, essa é a minha última mensagem, né? Encerro por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Peço desculpa por ter me excedido na minha fala. De fato, quis aproveitar a oportunidade, né, e trazer alguns temas. A ideia não era trazer respostas e soluções, mas trazer um pouco da experiência da URGS e, a partir dessa experiência, levantar alguns questionamentos que pudessem ser úteis para outras discussões, né, em outras instâncias, enfim, em outros projetos educativos. Eu estou agora à disposição, então, para responder algumas questões. O pessoal aí da Unipampa de Alegrete, então, que está nos apoiando, né? A Maria Cristina, né? Olá, Maria Cristina, agora estou vendo aqui na tela do computador, né? Enfim, então, estou à disposição para trocar algumas ideias, enfim, tentar responder alguma questão que tenha surgido aí no chat, né? Que depois eu quero ler todo esse chat, certo, naturalmente. Professor, né? muito obrigada, lhe agradecemos por enquanto. Vamos continuar, temos aqui um bom número de perguntas. O senhor está me ouvindo bem? Temos alguns participantes que nos colocaram as questões aqui em separado. Nós temos uma questão da professora Ana Bulegon, que foi aluna aí da URGS, do PGIE, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre a sala de aula virtual. Qual seria o objetivo e como pode se ingressar nele, como ela poderia ingressar nesse ambiente? Ana Bulegon. Sim, como é o nome dela, desculpa.
Ana, Bom, Ana, a sala de aula virtual, ela surgiu de uma necessidade, né, de integração, por exemplo, de um ambiente de ensino e aprendizagem com o sistema acadêmico da universidade. Como nós temos 3 plataformas, essas plataformas elas são sistemas separados e que funcionam através de sincronização periódica de dados. Significa, né, que se você tem um monitor numa disciplina X de um curso presencial, esse monitor só vai aparecer na plataforma de EAD no momento que for feita essa sincronização. Na sala de aula virtual, como ela está totalmente integrada ao sistema acadêmico, tudo o que se faz na sala de aula virtual já tem validade do ponto de vista institucional. Por exemplo, se um monitor ele ingressa numa disciplina, automaticamente e em tempo real ele passa a fazer parte da sala de aula virtual. Não precisa se fazer uma sincronização de dados num dado momento. Quer dizer, tudo o que acontece já acontece em tempo real e tem validade institucional. Se o professor, por exemplo, que agora está sendo desenvolvido um módulo onde o professor vai poder fazer a frequência do aluno e dar as notas dos alunos, os conceitos, né, parciais ou totais. Ele vai fazer isso na sala de aula virtual e isso já está no sistema acadêmico, ou seja, hoje o que nós temos, ele faz na plataforma, depois ele tem que passar para um outro sistema, então tem uma mão de obra aí que se exige do professor, né, e que nós queremos que isso seja evitado. De outra parte, as plataformas, por mais simples que elas sejam, elas acabam demandando treinamento para todas as equipes, para os tutores, para os monitores, para os professores e para os alunos. Os alunos também precisam aprender a utilizar, né? O que acontece? Como nós temos 3 plataformas, você veja bem, não pretendemos colocar em desuso nenhuma delas, porque isso atende exatamente a demanda da nossa comunidade acadêmica, né? E tem áreas que preferem uma plataforma, tem áreas que preferem outra plataforma. Então, a nossa ideia não é, digamos assim, desativar nenhuma das 3 plataformas. Mas se a gente nos colocarmos no lugar do aluno, tá? E se para o professor muitas vezes é difícil ele aprender a lidar com uma plataforma, o Moodle, você imagina um aluno que está fazendo 5 disciplinas, 3 utilizando plataforma e cada uma das 3 disciplinas utilizando uma plataforma diferente, né? Como que esse aluno vai se virar, digamos assim? Então, é uma dificuldade. Então, na medida em que a gente vai, digamos assim, desenvolvendo alguns recursos dentro do ambiente acadêmico, o professor vai poder utilizar aquelas funções básicas dentro desse ambiente acadêmico. E o professor que quiser, digamos, ter algumas funções avançadas, específicas de plataforma, ele vai utilizar, se a turma dele tiver, digamos assim, já estiver habilitada com conhecimento e uso de uma plataforma, ele vai poder utilizar sem problema nenhum uma plataforma específica. Então, a ideia é facilitar a vida dos alunos e dos professores, né? Então, porque só que ela tem um limitador. Como esse ambiente ele foi desenvolvido, está sendo desenvolvido, porque ele continua sendo desenvolvido, né? Está em funcionamento, mas sempre nós teremos, digamos assim, um desenvolvimento permanente. Como ele foi criado dentro do sistema acadêmico, não há como tirá-lo dali. Então, ele não vai se transformar numa plataforma independente. Então, eu não tenho como abrir a sala de aula virtual para quem não é aluno de uma disciplina de um curso de graduação ou pós-graduação da URGS, né? Que é um sistema interno, né? Então, diferentemente da plataforma que você pode facilmente, né, compartilhar, enfim, né? Então, tem esse limitador, né? Mas que faz parte, assim como esse limitador, na verdade, ele reflete a realidade da instituição, assim como você não traz alguém da rua e coloca dentro de uma sala de aula, né? Que entra na sala de aula é o aluno daquela aula e o professor, né? Então, na sala de aula virtual, ela reflete, então, isso que já acontece nas instituições. Não é nenhuma limitação nova, mas isso que faz parte da próprio modo de funcionamento, né? Não sei se respondi a tua questão. A Ana está nos acompanhando, eu acredito que sim, professor.
Foi muito esclarecedora a sua resposta. Nós temos aqui o professor... a Ana diz que sim, ó, que está satisfeita. Obrigado, Ana. Temos o professor Luiz Brudina, que fez, nosso professor lá do campus Bagé, que fez várias questões. Ele coloca aqui, em certo momento se falou em chat. Aí ele questiona, o uso do chat funciona em EAD? Em termos de um chat não obrigatório, ele fala, né? Por que o CNPq tinha um chat no antigo portal Prossiga e nunca teve movimento? Essa é uma questão que ele coloca. Se o chat funciona em EAD, o que lhe parece? Eu acho assim, vai depender de cada proposta e cada metodologia. O chat tem uma função importante que não é, digamos assim, suprida por um outro recurso. Então, nós sempre, quando pensamos num espaço de ensino e aprendizagem, temos que dispor desta ferramenta, embora ela possa não ser utilizada em algum momento ou ser utilizada só em alguns momentos, né? Então, ela tem uma função importante, né? Eu participei com a professora Margarete Axt de uma experiência com o ForChat, né? Que era uma mistura de fórum e chat. Inclusive foi outras pessoas, provavelmente aqui do estado, tenham participado disso, enfim, né? Num chat, de fato, você consegue, né, potencializar algumas reflexões, motivar os participantes, enfim, né? Mas, claro, depende da possibilidade, por exemplo, dos alunos dispor de um mesmo horário para participar. Então, esse que é o limitador do chat, diferente do fórum, que cada um participa no horário que melhor lhe aprouver, mas no chat todos participam no mesmo horário. Eventualmente, eu tive experiência, por exemplo, em cursos aqui de especialização na área de administração, que se utilizava o chat, muito mais do que o fórum. Então, de fato, nós tínhamos aulas, 2 aulas semanais, como se fossem aulas presenciais, através da internet, por chat. E a experiência foi muito promissora, porque o chat era da plataforma Nave, e ele pretendia, tem o recurso de agregar, digamos assim, várias turmas. Então, tem o chat ao nível de turma e tem o chat ao nível de curso. Então, nós tínhamos um curso com 600 alunos em todo o Brasil, e, num dado momento, nós passávamos para um chat geral, onde, digamos assim, discutíamos e respondíamos questões de todos esses alunos num mesmo ambiente, né? Então, foi uma coisa... Claro que a gente, nesse caso, a gente tem o apoio de uma equipe de tutores que estão acompanhando e também fazendo as interações. Então, tem estratégias assim que a gente pode lançar mão e que o chat funciona muito bem. Não é uma ferramenta que a gente possa, digamos assim, descartar, não. Professor, muitas questões aqui. Bem, temos outras tantas questões do professor Luiz. Eu vou fazer mais uma do professor Luiz, depois vou a outros participantes e volto do professor Luiz para o final. Ele pergunta também por que se bate na tecla de baixar materiais no momento em que se migra cada vez mais para uma internet na nuvem, ou seja, uma internet sempre presente e ativa. Sim, boa pergunta, professor, boa pergunta. De fato, hoje a gente temos essa tecnologia, né, de computação nas nuvens, enfim, onde esses recursos e esses arquivos ficam dispersos e eles são acessados quando deles se necessita. Mas nós temos que imaginar assim, que podem ocorrer situações em que o usuário ele poderá não dispor de uma boa conexão, tá? Então, neste caso, é razoável pensar que ele possa ter os recursos, digamos assim, esses arquivos disponíveis, né? E não dependentes de uma conexão que ele possa não ter, né? Nós temos, por exemplo, uma parceria com outros países, por exemplo, da África, e em um desses países que a universidade tem parceria, nós estamos apoiando exatamente com materiais educacionais digitais, tá? Aí veio a pergunta, por que nós simplesmente não enviamos os links, já que esses materiais estão disponíveis aqui? Porque eu mesmo estive lá e pude ver a dificuldade que eles têm de acessar a internet quando se trata de acessar um outro país, né? Então, existem situações em que ainda esta realidade de computação nas nuvens ainda ela não se aplica, né? Quer dizer, ainda há necessidade de ter
materiais, digamos assim, disponibilizados de uma forma logística, né, que possa atender determinadas populações, né. Claro que a tendência é essa, né, cada vez mais nós termos, digamos assim, esses materiais dispersos e que possam ser acessados a qualquer momento e não necessariamente baixados nos equipamentos. Inclusive, esses equipamentos novos que estão vindo, os tablets, eles são, digamos assim, pensados já dentro dessa concepção. Tanto é que a maioria deles não tem nem como armazenar diretamente no equipamento, né? O professor Luiz Ernesto, Luiz Roberto, ele agradece pela resposta e diz que o comentário também foi no sentido do uso do navegador como plataforma, né? Não precisando instalar muito mais nada nesse sentido. E nós temos uma outra questão, professor, do Jader, do nosso acadêmico aqui do curso de Ciência da Computação. Ele pergunta em relação a referências de qualidade para materiais educacionais digitais, o que há na URGS, e se existe alguma iniciativa de disponibilizar, acredito que essas referências de qualidade para materiais educacionais digitais. Sim, o Jader, né? Isso. Sim, Jader, a URGS está trabalhando num projeto, né, dentro de uma plataforma Lume, que é de um repositório institucional de materiais educacionais digitais, né? Este repositório, ele, digamos assim, vai ser um meio onde os materiais serão publicados, ou seja, serão tornados públicos. A universidade tem muitos materiais, eles estão dispersos em servidores, em diferentes servidores. Então, o que nós vamos ter? Um grande servidor, onde esses materiais estarão armazenados, mas não é só isso. Esse servidor não vai simplesmente armazenar os materiais. Esses materiais eles passarão por crivo de comissões de avaliação diária e receberão uma certificação para que possam se tornar públicos, ou seja, produtos da universidade, da URGS, de uso público, né, de uso livre e público, e produtos de qualidade. Esses comitês farão a avaliação, né, e farão a certificação de qualidade desses materiais, e só com essa certificação é que esses materiais serão disponibilizados. Então, terá um controle de qualidade desses materiais. Naturalmente está se pensando em várias camadas, né? Então essa camada que chega ao público é como se fosse um livro que foi publicado, que poderá ser um objeto de aprendizagem, um PDF, um arquivo de mídia, né? Enfim, um arquivo, uma animação, né? Um hipertexto, mas ele vai precisar ter uma qualidade, né? É como se passasse por um conselho editorial, fazendo aqui uma metáfora do livro, né? O livro, quando se publica, ele passa por um conselho editorial que atesta a qualidade daquele livro e torna apto a ser publicado, ou seja, tem um nome da editora, o nome, enfim. E assim que serão os materiais educacionais da universidade. Está se trabalhando num projeto, a gente espera que este ano ainda isso fique pronto e disponível, porque já o projeto está bastante avançado. Hoje está se discutindo exatamente essa questão, como que vai funcionar a logística dessas comissões de certificação, que serão por áreas, aquelas áreas do CNPq. Então, terá uma área, cada área terá uma equipe de especialistas, e esses especialistas farão essa certificação, tá? Então, logo, logo, isso estará disponível já, porque a ideia é que todo o produto, todo o material produzido pela universidade com recursos públicos, ele seja tornado público. Então, essa é a ideia e está se trabalhando dentro dessa perspectiva. Professora, muito obrigada. Muito interessante, assim, acho essa questão da organização, acho que muito oportuna a pergunta do Jader, interessante para nós a resposta. Nós temos uma pergunta aqui do acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Unipampa, campus uruguaiano, José Francisco. Ele coloca, né, que considera o Moodle uma ferramenta importante no ensino, mas ele tem notado que poucos professores utilizam. E esses poucos que utilizam não exploram assim, a totalidade dos recursos. E ele questiona qual seria o motivo, né? Seria o desconhecimento do sistema e das ferramentas ou a falta de tempo para preparar material, falta de aderência à tecnologia? O que lhe parece?
Sim, o que eu posso dizer assim, é que eu conheço muitos professores que gostariam de utilizar uma plataforma, mas sentem alguma dificuldade no uso dela. Então, a própria dificuldade do conhecimento de como funciona a plataforma. Muitas vezes, as plataformas elas acabam se complexificando demais, né? E afastando aquele professor que gostaria de utilizar recursos mais básicos, né? Por isso, também, dentro dessa perspectiva, que nós passamos a desenvolver a sala de aula virtual, né? Que tem recursos muito básicos que não exigem do professor nenhum treinamento, nenhum conhecimento. E o que nós recebemos de retorno, de feedback da comunidade docente? Que os professores estão se encontrando ali, né? E eles todos estão gostando muito disso, de ter esse espaço, pela facilidade de uso, porque, de fato, é uma coisa muito natural, né? As plataformas, cada uma tem uma lógica diferente. Por exemplo, o Moodle tem uma lógica que é diferente do Nave, do Roda, nosso aqui. Então, cada uma... o Nave tem no caso, ele é todo estruturado. Ele reflete a estrutura da universidade, como unidade de ensino, departamento, curso, disciplina. Então, o professor se encontra facilmente ali, porque ele é dentro de uma lógica estruturada e sistêmica, né? O Moodle, digamos assim, ele tem uma lógica mais, não vou falar caótica, mas eu digo assim, né? Mas dentro de uma lógica quântica, digamos assim, porque as coisas se concatenam de outro modo, e muitas vezes os professores se perdem ali. Então, pode ser que, digamos assim, seja em razão do próprio Moodle, né? Então, tem que ver assim se esse professor teria dificuldade com uma outra plataforma ou não. O que eu acho importante é que as plataformas elas devem ser simples e ter recursos básicos, né? Se o professor quiser usar recursos avançados, né, aí ele pessoalmente, digamos assim, utilizar uma plataforma que tem esses recursos, enfim. Mas, de um modo geral, para a instituição, eu acho que é melhor disponibilizar recursos básicos que todos utilizem, né, e permitir que o professor que está num estágio mais avançado, digamos, utilize recursos mais avançados, do que começar com uma plataforma que é relativamente complexa e que o professor iniciante vai ter dificuldade de usar e de aderir, enfim, né? Então, a gente está trabalhando nessa linha e acredita que tem funcionado bem, tá? Professor, também aqui sobre os ambientes de aprendizagem, mais uma questão do professor Luiz Brud, né? Ele coloca que, se comparado com o Google, Microsoft e outros desenvolvedores de software, por que os ambientes estão tão atrasados em termos de usabilidade? Ele coloca que estão há uns 5 anos atrás, digamos assim, desses outros softwares. Sim. Assim, eu concordo. Eu acho que tem muito espaço para se avançar na questão da usabilidade. E hoje é uma das questões que tem se investido muito, né? A URGS, por exemplo, também investe muito nessa questão da usabilidade em todas as nossas plataformas, inclusive na sala de aula virtual. Agora, isso depende, digamos assim, do desenvolvimento de competências nessa área. A gente não dá um salto, não se consegue dar um salto, quer dizer, você tem que ir avançando. A gente vai avançando e vai aprimorando. Porque se você der um salto também muito grande, vai haver uma desconexão com os usuários, né? Então, nós temos que ir avançando junto, né? Quer dizer, o usuário está envolvido e nós vamos avançando em consonância com isso. Quer dizer, se cada dia o usuário tiver uma plataforma nova na frente, né? Porque ela foi aprimorada de tal modo que se apresenta como nova, quer dizer, o recurso que está aqui não está mais, o outro que está aqui, ele se perde a cada dia, não dá, né? Então, por isso que também tem que se pensar nessa questão, né? O aprimoramento dos ambientes tem que levar em conta os usuários que estão usando aquele ambiente, tá? E esse compromisso, no caso, assim, digamos assim, para programas como Google e Microsoft se apresenta de outra forma, né? É diferente. Então não daria para fazer aqui, estabelecer um comparativo, tá? Não daria para estabelecer um comparativo. Mas a outra questão, assim, as instituições também não têm dificuldade de ter profissionais dentro de seus quadros que possam se dedicar
especialistas nessa área e que se possam se dedicar a isso. No mais das vezes, o que acontece são professores, são pesquisadores ou técnicos que buscam se especializar nisso e procuram aprimorar esses recursos, né? Então, temos que levar também isso em consideração. Mas eu concordo, sim, há muito que se avançar. Muitas vezes a forma como o recurso é apresentado é fundamental. Se você tem ali, por exemplo, um quadro de frequência, eu já vi vários diferentes, né? Alguns, digamos assim, eles afastam o usuário, a gente não consegue, até dificulta a compreensão. Outros são extremamente intuitivos, enfim. Então, essa parte da usabilidade, ela eu digo assim, é um dos campos que temos muito que avançar, mas que tenho certeza que vai se avançar bastante. O professor Lúcio, lá do campus Jaguarão, ele tem uma questão, né, e ele ao mesmo tempo reforça aqui que está gostando muito de estar na sala aqui. Igualmente. Que o que nos une é que somos pessoas comprometidas com a educação, né, e com o intuito de melhorar metodologias e as questões educacionais. E ele coloca que ele gostou muito da ideia de organizar a oferta disciplinar em EAD. E ele indica que para a Unipampa seria muito útil isso, né? O oferecimento de disciplinas. Nós temos ainda alguma dificuldade porque nós precisamos de que os nossos cursos sejam reconhecidos para que nós possamos oferecer. Então, temos ainda esse empecilho, mas é importante essa colocação do professor Lúcio, né? De que a gente caminha para isso. E aí ele coloca também, ele questiona que será que tem mais professores envolvidos na organização dos mesmos componentes? Eu penso que, eu acho que o professor Lúcio quis dizer que como nós somos uma universidade multicamp, pode acontecer de professores envolvidos em componentes disciplinares estarem em campos diferentes. Então, é importante uma disciplina poder ser oferecida à distância, que permite esse diálogo, né? Exatamente. Penso que é isso, não sei o que lhe parece. Exatamente, eu acho que para o perfil da Unipampa, por exemplo, que tem vários campos, né, isso, digamos assim, faz muito mais sentido, inclusive, né? Faz muito mais sentido lançar mão desses recursos, né? Porque se pode, digamos assim, compartilhar a experiência, trabalhar de forma integrada, coordenada, oferecer disciplinas, né? Quer dizer, não precisa ser de um mesmo curso ou de um mesmo camp, né? Mas que possa ser compartilhada. Quer dizer, então, eu acho que isso tudo faz parte das potencialidades que a IAD pode trazer, né? E a questão toda é assim, de que forma nós vamos colocar isso em prática, fazer uso disso, ou aproveitar ao máximo essas potencialidades. Acho que isso, maximizar o uso, né, dessas potencialidades, eu acho que esse é um desafio que cabe às instituições, né? Mas tem uma trajetória, né? As coisas elas acontecem, mas tem uma trajetória, quer dizer, isso tudo precisa ser construído, né, no conjunto, quer dizer, não surge assim ao acaso, é o resultado de um processo de construção, de interação, de trocas, de planejamento, enfim, né? Mas é louvável que tenha percebido isso, professor, eu acho que nós concordamos certamente com isso, né? Professor Silvestre, temos aqui uma questão do professor Roberto Takata. Ele questiona se existe uma rede nacional de pesquisa sobre EAD, e a professora Helenice completa perguntando se a ABED é a principal referência. Assim, existem várias instâncias dentro do país que lidam com a ABED. A ABED é uma delas, né? A ABED, inclusive, vai ter um evento agora, todos os anos tem, né, da ABED, mas existe também a ABED, ela congrega, né, todas as áreas, né, as esferas privada e pública, né? Mas nós temos uma que é a Unirede, que congrega as instituições públicas. Então a Unirede também desenvolve eventos nacionais e a maioria das instituições de ensino públicas, principalmente as federais, participam da Unirede. E acredito que a Unipampa também participe e tenha representante na Unirede. Então, a Unirede também é uma instância, no caso, onde se pensa exatamente a educação à distância. Essas questões todas são discutidas na Unirede, são feitos congressos anuais, né? Este ano nós teremos, eu acho que vai ser no Belém do Pará, se não me engano, daqui 2 meses.
né, um evento da Unirede, que vai ser e também tem o Exude, né, que é o outro evento, e que agora parte deles funciona junto. Tem reuniões da Unirede que ocorrem junto com o Exude, né. Então existem vários, essas duas aí, o Exude, Unirede e a BED, são certamente instâncias de referência aí para onde se pensa a questão da IAD e o futuro, principalmente o futuro da IAD no país. Tá? Certo. Professor, aqui só para colocar para público aqui, o nosso representante da Unipampa na Unirede é o professor Ariel, do campus Santana do Livramento, que não está conosco hoje, mas vai assistir a gravação, já indicou que estava impossibilitado no momento. Nós temos um grande público que vai assistir depois a gravação da palestra, obrigado, professor. E o Patrick, que nos acompanha aqui na WebConf, é o nosso representante substituto. Então, para que todos saibam, assim, a representação da Unipampa na Unirede. Nós temos aqui uma pergunta da Valéria, que é a nossa colega administradora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ela pergunta se a URGS tem algum encaminhamento para aprovação de curso estrito sensu em EAD. Nós temos projetos já em andamento, né, para curso estrito sensu. Né? E certamente nós teremos em breve já a oferta de alguns. A questão é que o curso de estrito sensu, eles, como a graduação, são programas permanentes. Né? Então, esse é o desafio, né, de se pensar toda a questão da logística para uma oferta de curso permanente à distância. Né? No caso de um mestrado ou doutorado, né, temos que pensar também que normalmente os mestrados e doutorados não têm número de vagas como tem uma graduação, é menor, né? Eu falo isso em relação à possibilidade de um esgotamento de demandas. Mas esse é o caminho, eu acho que as instituições já estão preparadas para isso, para a oferta já de cursos de pós-graduação em estrito sensu, eu acho que esse é o caminho, assim como a oferta de cursos de graduação permanente. Não acredito que isso venha a ocorrer de forma indiscriminada, vão ser ações, digamos assim, bem pontuais, tá? Porque isso deve ser pensado dentro de uma visão estratégica de cada instituição. Não há como pensar assim que de uma hora para outra teremos todos um grande número de cursos de pós-graduação em estrito sensu à distância. Tá? Mas certamente a tendência é que se comece com alguns cursos e depois se avance cada vez mais, complementando com a modalidade presencial, né? Não no sentido de substituir a modalidade presencial, mas trabalhar de forma em complementariedade. Acho, pelo menos assim é o que me parece. Professor Silvestre, eu tenho mais duas questões, eu não sei se o senhor teria tempo para respondê-las. Sim, mais duas eu acredito que sim. Eu estou entrando numa outra reunião agora, mas... Uma delas, eu vou pegar talvez mais rápido, a Ruth pergunta se já existe EAD na URGS para discentes com necessidades educacionais especiais, por exemplo, surdos e cegos. Sim, nós temos, sim, tem há bastante tempo, inclusive. Nós temos um curso que é Tecnologias Assistivas, né, coordenado pela professora Lucila Santa Rosa, da Faculdade de Educação. É um curso de, se eu não me engano, ele é de... Ele tem quase a característica de um curso de especialização, mas ele é um curso de extensão, né, e exatamente é voltado para profissionais dessa área, para a formação de professores, enfim, né. Então, isso eu diria assim, quando se pensa em EAD, nós não podemos esquecer disso. Tem que estar presente em todos os projetos de educação à distância também, porque são duas coisas. Uma é formar profissionais que possam lidar nesta área, né? E a outra é permitir que pessoas que tenham necessidades especiais possam frequentar cursos à distância. Acho que são duas ações diferentes, né? Mas que são tão importantes uma quanto a outra. Né? Nós temos que... Então, e a EAD, em certa medida, ela favorece isso, só que o que nós temos que saber é tirar proveito disso. Então, começar a planejar cursos pensando nisso, sem esquecer isso. Né? Porque talvez seja muito mais
relevante isso para a IAD do que para o ensino presencial, né? Então, acho que a IAD tem aí um compromisso, sim, com as pessoas com necessidades especiais, né? Acho que pela potencial que ela tem de auxiliar nesse processo, né? É verdade, professor. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter aqui conosco um intérprete de Libras, como tivemos na palestra da professora Amanda, que já estaríamos criando um caráter de acessibilidade. É verdade. Não temos ainda, fizemos uma experiência, não temos ainda como dar fluxo contínuo para essa questão, mas estamos buscando, né? Eu acho muito relevante esse tema. É importante. Acho que é um compromisso das universidades, isso, quer dizer, nós já houve uma conscientização muito grande, já houveram avanços, enfim, e o nosso papel agora é, dentro da educação à distância, dar prosseguimento a isso, quer dizer, não, assim, esgotar todo o potencial que a EAD tem em prol, né, de uma educação de qualidade, inclusiva, né, e eu acho que tem conseguido fazer muita coisa, mas tem muito ainda pela frente. Eu acho que nós temos que ter sempre presente isso. E isso implica também em formar profissionais dentro das universidades que possam trabalhar com isso, que possam produzir materiais com esse olhar, né? Então, nós temos que ter equipes de profissionais que também capacitadas para isso, né? Que possam dar conta nesses projetos educativos e possam trazer toda essa preocupação e esse olhar para essas questões, né? Certo. Professor, e por último, tem a questão da professora Cláudia, lá, que é a docente EAD e está lotada lá no campus Jaguarão. Ela pergunta como a URGS pensou ao inserir a EAD no PDI. Isso. Exatamente como eu comentei no início, a universidade não criou uma unidade de ensino à distância, tá? Então, isso acho que resume, digamos assim, toda a essência da educação na universidade. Ela é feita de forma coordenada, descentralizada, então nós temos órgãos como a Secretaria de Educação à Distância, que coordena esse processo, define políticas em interação com as unidades de ensino, mas são as unidades de ensino, né, que são responsáveis pelas ofertas de cursos, sejam eles presenciais ou à distância. Então, não se procurou criar, digamos, uma estrutura paralela para a educação à distância, mas fomentar o desenvolvimento da EAD em toda a estrutura da universidade, né? E na extensão, então, envolve a Pró-Reitoria de Extensão, na pós-graduação, envolve a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na graduação, envolve a Pró-Reitoria de Graduação, na pesquisa, quer dizer, no desenvolvimento de pesquisas, enfim, e no apoio às unidades de ensino. Então, a Secretaria de Educação à Distância tem uma estrutura razoável e formada por profissionais altamente qualificados, e essa estrutura ela apoia todos os projetos de educação à distância da universidade. Então, ela apoia, na verdade, assim, não toma à frente, a não ser aqueles que são, digamos assim, da própria natureza, né, pertencentes à secretaria, né, mas os cursos são todos eles, digamos assim, coordenados pelas unidades de ensino. E a SEAD, através de sua equipe de gerência administrativa, gerência de projetos, assessoria pedagógica, assessoria em normatização, capacitações, enfim, temos produção de materiais didáticos, enfim, temos N equipes, né, que apoiam esses projetos das unidades de ensino, mas não retiram deles, digamos assim, a responsabilidade, a coordenação, porque cada área, digamos assim, tem as suas competências, né? E nós não assumimos as competências dessas áreas. Então, na verdade, eles precisam de um apoio em função da novidade da modalidade, né? Então, é uma educação à distância descentralizada, né? Acho que essa descentralizada, onde as áreas de conhecimento, as diferentes áreas de conhecimento, que coordenam, digamos assim, os seus processos, né? E a Secretaria de Educação à Distância apoia, ajuda a fomentar, ajuda a desenvolver, enfim, esse é o papel. Então, assim que a gente sabe, nem todas as instituições adotaram esse caminho, mas é isso que ficou, digamos assim, implícito, né, e explícito também no nosso PDI, né? Então, o nosso PDI, todo ele está permeado da educação à distância, né? Em todo o PDI, a EAD está presente, né, mas sem retirar as competências de nenhuma das áreas, quer dizer, enfim, está como uma modalidade de ensino, né, enfim, que colaborem e trabalhem em complementariedade. Perfeito, professor. Muito obrigada. Foi
muito esclarecedora essa última questão, reforçando a sua fala inicial, né? Nós estamos em processo de reformulação do PDI da universidade, acho que em função disso a professora Cláudia fez a questão, né? Que já Sim. se começa a pensar a educação à distância para essa Cláudia, nosso PDI está disponível na internet, tá? E até, se achar conveniente, poderá acessá-lo, né? Até para ver de que forma ali está presente a EAD, né? Não no sentido de fazer igual isso, aquilo, mas né, qual é o caminho que nós seguimos, né? Então, está na página do site da URGS, tem o PDI. Né? E desejo boa sorte. Para conhecer a proposta. Isso, o que foi... Né? Certamente vamos visitar a página e visitar o PDI, professor. Eu sei que infelizmente estamos assim com o seu tempo, né, no limite, e nós passamos muito do que pensávamos, porque de fato foi muito boa a sua palestra. Veja que permaneceram aqui conosco, né, a maioria dos participantes, questionando, conversando entre eles. Depois eu lhe mando o link da palestra. Eu vou ler tudo, porque para mim é importante. Eu tenho muito que aprender aí nessas discussões, né, e que eu não pude acompanhar daqui, então eu vou poder ler sossegadamente agora, num outro momento, né, e para mim vai ser muito importante isso. Né. Quero agradecer a todos os participantes, foi uma honra aqui, uma satisfação estar presente e poder dialogar com vocês, né. A gente pode fazer outras aí, eventualmente eu posso assistir como um desses participantes, né, também, né, enfim, eu acho que isso é importante, esse processo de troca, né, de experiência, enfim, tá? Obrigado a todos, então. Maria Cristina, obrigado também pelo apoio, toda a logística, né? Uma boa tarde, então, a todos. Professor, muito obrigada em nome da equipe da Coordenadoria de Educação à Distância, em nome dos nossos colegas, servidores da Unipampa, dos nossos acadêmicos que nos acompanham. Agradecemos muito, foi muito bom tê-lo conosco. Igualmente. E queremos tê-lo outras vezes, com certeza. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Uma boa tarde, um abraço. Agradecemos a todos os participantes e reforçamos que deixaremos a palestra à disposição na página da coordenadoria. Tenha uma boa tarde.